Bem-vindos a mais uma aula de produção de vídeo e agora eu vou continuar falando do storytelling. O que é o storytelling? Nada mais é do que traduzindo para o português seria uma contação de história. O que é? Contar uma história. É pegar o nosso conteúdo e transformar ele numa jornada. Isso aí vai fazer com que o espectador se envolva mais com a história, preste mais atenção e, se a gente tiver sucesso, ele vai tomar uma ação que é o que a gente gostaria, que é curtir o vídeo, se inscrever no canal, mandar o seu e-mail, alguma coisa assim. Então você envolve o espectador para conseguir o objetivo que você tem. E dessa forma você pode usar o storytelling, então, que dentro dele tem a jornada do herói. Como é que funciona isso? Então, a famosa jornada do herói, formulada pelo Campbell, tem base em mitos do mundo inteiro e é um caminho de 12 passos. De uma forma resumida, pode-se dizer que o herói quase sempre começa numa zona de conforto. Ele é confrontado com uma nova situação. Então ele passa por vários desafios, encontra ajuda e vence o seu inimigo. Em seguida ele retorna para o estágio inicial, porém sempre modificado pela jornada. O pilar da jornada é que precisa haver uma transformação. Então esse é o conceito básico. Olhando aqui agora nesse infográfico, tem todos os 12 passos. Então ele começa no mundo comum. Então a pessoa está na situação dela comum do dia a dia. Mas então acontece alguma coisa, que é o chamado para aventura. Mas num primeiro momento a pessoa talvez recuse esse chamado porque vai quebrar com a sua rotina. Então ele encontra depois com uma pessoa, encontra com um mentor que vai incentivar ele a fazer essa mudança. E aí ele entra no segundo ato, que vai do passo 5 até o passo 9, onde ele vai enfrentar os desafios da jornada. E aí depois, no terceiro ato, ele vai voltar para o seu estágio inicial, porém com uma mudança. Então ele passou por diversos desafios e ele cresceu como pessoa e chegou a um novo estágio. Então mesmo que ele volte, digamos, para o estágio inicial, ele não é mais a mesma pessoa, ele teve uma evolução. Alguns princípios básicos que uma narrativa dessa tem que ter também. Ela tem que ser visual. Nesse sentido, eu quero falar que você tem que criar imagens por público. Então, se você estiver falando no seu vídeo, você tem que tentar sempre buscar referências que as pessoas entendam, exemplos que as pessoas entendam. Usar diálogos reais sempre que for possível. Se você for contar uma história, se você contar uma história real, você vai ter mais credibilidade na hora de contar. Também é importante ter um personagem que seja identificado com o público-alvo que a gente deseja atingir. Então, o personagem às vezes pode ser fictício, pode ser uma pessoa inventada, mas ele tem que estar alinhado com os desejos e os anseios dele com o do nosso público. Então é importante despertar emoções, então pode ser diversos tipos de emoções, mas é importante que a nossa história desperte algum tipo de emoção. E por fim, é preciso existir algum conflito que seja resolvido até o final da narrativa. Então, ao contar uma história, você desperta gatilhos mentais. É um processo totalmente emocional que influencia na decisão das pessoas. Podemos dizer que o storytelling é uma ferramenta de persuasão, mas não confundir com manipulação. Isso quer dizer que as pessoas se sentem conectadas com a história e acabam sendo persuadidas a tomar uma ação que nós estamos ali pedindo no vídeo. Mas isso não é uma manipulação. A pessoa decide por conta própria tomar aquela ação. Um exemplo que poderíamos dar, por exemplo, na hora de criar um conteúdo, usando esses princípios básicos da narrativa e a jornada do herói. Um exemplo que eu dou, por exemplo, uma pessoa vai fazer um vídeo falando de consultoria financeira. Tá? Ele tem um negócio de consultoria financeira e ele vai contar uma história em formato de storytelling. Então ele pode começar dizendo que um dia ele foi tomar um café e encontrou um amigo dele. E esse amigo dele tem um negócio e ele estava com dificuldades de organizar o sistema financeiro da empresa dele. E aí eles conversaram e esse produtor de conteúdo que está contando a história falou que ele é consultor financeiro e deu algumas dicas para esse outro amigo dele, empresário. Em outro momento eles se encontram novamente
e o empresário conta que colocou algumas dicas em prática e o sistema financeiro já ficou mais organizado, ele já conseguiu notar o resultado. Então, isso seria um exemplo bem resumido de como fazer um storytelling, uma jornada, de uma forma orgânica. Então, o que acontece? Aquele personagem, o empresário, ele estava na situação dele normal, a empresa dele com dificuldade, mas era a rotina dele. Então ele, de repente, ele encontra uma pessoa que dá uma solução para ele. Ele pode talvez relutar no começo, porque é uma mudança de hábitos, mas depois ele aceita, ele faz a mudança, ele enfrenta desafios ao fazer a mudança, mas depois consegue o resultado e ele volta para uma nova rotina onde agora ele teve uma transformação. Ele está tendo um resultado melhor graças às dicas do amigo dele. Então isso é um exemplo, entre tantos outros que poderiam ser formulados, onde se usa uma jornada de começo, meio e fim, um arco de personagem. Então o personagem era o empresário, amigo desse consultor financeiro que estava contando a história, e esse personagem ele estava num ponto A, ele passou por uma jornada, chegou a um ponto B com uma transformação no caminho. Então alguns pontos que são ativados quando se trata de usar o storytelling para passar uma mensagem, né? A empatia é um dos pontos muito importantes. Então o protagonista ele passa pelas mesmas situações do espectador. Um influencia o outro. Então por isso que eu digo que usar personagens reais, usar situações reais em que aquele público vai se identificar com o personagem que está sendo usado ali na história. É preciso ter um conflito, um desafio, uma inquietação, e o suspense causa tensão em nosso cérebro, sendo facilmente influenciável. Então as pessoas elas se engajam numa história quando elas percebem que está tendo um desafio ali, que está tendo uma dificuldade que tem que ser vencida. Então esse tipo de gatilho do conflito ativa a nossa mente e nós nos engajamos na história. É preciso ter uma virada também. Então a virada é o momento em que aquele desafio foi vencido. Então o herói está passando por muita dificuldade, ele parece que vai ser derrotado, mas ele consegue dar a volta por cima no último momento. Então isso aí desperta dopamina no nosso cérebro também, que é uma substância que está ligada ao sentimento de recompensa. Então se espera que haja a vitória em cima do desafio. O clímax, aí chegamos com adrenalina no nível máximo. O protagonista conseguirá ou não ultrapassar uma barreira final. Então é o último desafio, mas ainda fica aquela sensação, será que vai conseguir ou será que não vai conseguir? E também a mensagem essencial, que toda jornada ela tem que ter um propósito. E quando ele é revelado, nosso cérebro, que estava ansioso no caminho, na jornada, ele se torna novamente calmo e relaxado. Ou seja, a moral da história é o final feliz, digamos assim. Não necessariamente precisa ser um final feliz, mas precisa ser um final onde haja um resultado, onde se extraia uma mensagem essencial, onde se extraia uma moral daquela história. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, por exemplo, do consultor que estava falando com um amigo empresário dele, que deu dicas de como ajustar o sistema financeiro da empresa. Então, o que isso quer dizer? Ele buscou ajuda e ele conseguiu vencer os desafios. Então, basicamente, essa é a mensagem, de uma forma bem simplificada. Claro, ela pode ter várias nuances dependendo do tipo de negócio que você está oferecendo, do tipo de serviço. Então, isso é muito variável. Mas é preciso sentir que no final daquela história alguma essência ficou. Então, essas foram algumas explicações de como você poderia utilizar o storytelling nos seus vídeos. Então, contando sempre uma jornada. Você pode usar um exemplo onde você, por exemplo, é o protagonista e você conta que você tinha dificuldade em alguma coisa e aí você buscou ajuda, aí você passou por muitos percalços e aí em algum momento aquilo deu uma virada e aí você começou a vencer os desafios e no final você teve um resultado satisfatório. Então, não deixa de ser uma jornada também, é uma jornada mais resumida, mas esse formato de contar uma história real, de preferência, faz com que as pessoas se engajem muito. Mas é preciso usar esses aspectos que eu citei no vídeo para você conseguir formatar o roteiro de forma a ativar esses gatilhos mentais que as pessoas se identificam.